coisa que eu queria, assim, eu e o André, a gente escuta muito e recebe muitas perguntas sobre day trade. E a Carol, a sua empresa fala, né? E você fala muito sobre day trade. Eu queria que você comentasse sobre esse mundo day trade. É legal de dizer, né? Porque o day trade virou polêmico no Brasil, né? Porque as mídias, elas não favorecem as pessoas aprenderem day trade, porque falam mal do day trade, falando como se o problema fosse o day trade. Vamos deixar muito claro que day trade significa comprar e vender no mesmo dia, né? E o mais rápido possível, de preferência, porque ninguém quer ficar sofrendo lá com a volatilidade do mercado. Acho que primeiro é importante da gente reforçar isso aqui. Mas o que que acontece, né? Muita gente acaba entrando no day trade do jeito errado, então é importante também da gente dizer, porque as pessoas não estudam e daí elas entram no mercado financeiro como kamikaze, né? Como se estivesse num cassino. Eu vou comprar, vou vender? Não, mas eu vi o fulaninho, nossa, eu vi lá nos stories da Carol, ela ganhou R$ 5.000 em 2 minutos operando, então eu vou fazer isso também, porque deve ser fácil. E daí as pessoas não estudam do jeito certo, né? Então acho que o primeiro ponto de dizer que todas essas notícias que acabam saindo sobre esse mercado, elas não deixam muito claro que quem estudou de verdade. Quem de fato. Porque como não tem uma. Você não tem uma prova para ser um day trader. Você não precisa passar, tirar uma certificação nem nada. Você abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro e você começa a operar. Então você não tem como avaliar o conhecimento que essas pessoas têm. Então acho que é legal de dizer isso. E muita gente até às vezes confunde, fala: "Nossa, Carol só fala de day trade". Não é isso. É porque eu contrato gente para operar day trade do meu dinheiro. Então Sim. a pessoa que eu contrato, ela não pode montar posição. Ela é iniciante, ela não vai montar posição. E para montar uma posição de longo prazo, vamos lá. Você não fica mexendo na tua carteira o tempo todo, né? Não, Você vai lá o todo, tipo, senão compra, vende? você Não. fica louco também. Fica o dia inteiro no home broker, você não faz nada, não estuda, não trabalha, não faz nada. Então, e não é nem essa questão, é a questão que não, se você tem um investimento de longo prazo, vamos pensar que é para tua Não aposentadoria, compensa você ficar você mexendo. tá focado em dividendos. Não tem nenhuma lógica você ficar comprando e vendendo várias vezes. A compra e a venda pro day trade é para surfar essa alta e baixa que acontece todos os dias. Então, é importante, né, da gente destacar aqui que para eu ter um time, eu não preciso de um monte de gente para fazer investimento de longo prazo. Eu consigo ter poucas pessoas olhando essas carteiras e montando a carteira. E agora, no day trade, não. Eu preciso de muito mais gente, porque as oportunidades são inúmeras e todos os dias acontecem. Então, por Sim. exemplo, se eu tô aqui gravando com vocês, eu não tô operando, certo? E se eu não tô operando, o meu dinheiro poderia estar rendendo mais. Então, por isso, eu contrato pessoas para ficarem olhando essas oportunidades que eu não tô vendo naquele momento ou que alguém do meu time e tudo mais. E daí, o que a gente fez? A gente criou justamente toda uma didática para que as pessoas pudessem aprender a operar o day trade para operar com o nosso dinheiro, sem risco para elas. Então, quando a gente fala bastante sobre esse assunto, não é porque o mercado financeiro só day trade. Não, ele é a pontinha do iceberg. Na verdade, na minha opinião, é o mais fácil de explicar. Porque você não precisa explicar sobre balanço, você não precisa explicar sobre dividendos, nada. Você vai explicar basicamente, ó, compra barato e vende mais caro. Vende caro e compra barato. Isso é day trade. Então é fácil de você explicar a dinâmica do mercado, começando pela porta do day trade. Só que depois que você explica o day trade, você vai explicar o position trade, o swing trade, todas as possibilidades que as pessoas têm de surfar o mercado financeiro, né? Então, só ressaltando, o day trade, ele faz parte da minha vida desde que eu entrei no mercado financeiro, inclusive porque eu e meu irmão sempre fomos sócios, e daí eu brinco, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sou a mais nova. Então, Ô, aí me ferrou de É, novo. tá vendo? É isso aí mesmo, Carol. Manda quem pode. Eu sou mais velho, então eu que mando. Agora, Carol, mas brincadeiras à parte, desculpa se eu te interromper. É que eu levantava o tempo todo pra atender cliente, porque meu irmão não gostava muito de conversar e a gente era agente autônomo. Então o day trade entrou na minha vida até porque, assim, você monta uma posição, você fica nervoso, você tá conversando aqui com a pessoa, mas você tá preocupado quanto que tá a oscilação. Aham. Agora no day trade não, você zera. Então você compra, você vende, depois você vai fazer o que você vai for fazer. Então, assim, aquele dia que você não pode operar, que você tem compromisso, você acaba não ficando tão nervoso, né? Então eu acho que tem uma grande vantagem no day trade, que é você surfar essa volatilidade, mas sem prender a tua agenda no total ali, podendo sair e no dia que você não tá bem, você não opera e é isso. Basicamente é um jeito de você ter uma renda extra que pode virar sua renda principal desde que você se dedique para isso. Agora, Carol, me explica o seguinte: vamos supor, eu quero trabalhar na Atom. Uhum. Quantos hoje traders você tem lá dentro da mesa, digamos assim? Mais ou menos 200 pessoas. Olha, bastante gente. E você, como é que é esse processo seletivo? Você segue contratando? Qualquer pessoa, enfim, pode trabalhar na sua empresa? Como é que funciona isso? Esse Sim, processo de seleção? legal. Primeiro que assim, quando a gente começou o nosso modelo de negócio, o trader ele precisava mudar para Sorocaba.
Aí é difícil de convencer, por exemplo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, que tem praia pra mudar pra Sorocaba. Sorocaba é maravilhoso, mas não dá pra convencer o Brasil inteiro Não tem a mudar pra Sorocaba. futebol. Então, Apesar que tem agora agora, tem né? beach tênis, Tem tem isso. tudo. Mas assim, não tem o mar, né? É. Então, ou seja, você ficava mais difícil de convencer. E por que eu precisava que as pessoas mudassem pra lá? Porque antes não existia um controle de risco, né? Então, até as próprias corretoras, você colocava o dinheiro e o seu limite era o quanto você colocou na conta, né? Não tinha uma trava antes disso. Então, a gente teve que desenvolver um controle de risco para que a gente pudesse popularizar esse nosso sistema, para que a gente pudesse ter pessoas espalhadas pelo mundo todo. E daí a gente usou como referência, né, a Top Step Trading, que é hoje a nossa parceira, inclusive. Então, as pessoas podem operar tanto aqui no Brasil quanto na parceria nos Estados Unidos também. Então, o trader que opera nosso dinheiro também pode operar e ganhar em dólar. E o que a gente fez? A gente pegou eles como referência e montou um modelo de avaliação. Então, antes, para uma pessoa operar meu dinheiro, além dela ter que mudar para Sorocaba, ela tinha que sentar do meu lado e eu ver o que ela tá fazendo. E eu não sabia se ela operava bem ou não, porque assim, contar como opera é uma coisa, né? Sim, Operar na é prática outra. E foi o que aconteceu. No começo, a gente liberou as vagas e daí vinha a gente, não, eu sou da época do pregão, não sei o quê. Não, maravilhoso. Eu respeito a tua história, mas sentava e perdia meu dinheiro. Falei, essa brincadeira eu não quero mais não. E daí a gente desenvolveu um simulador. Então, esse simulador, em tempo real, mas com dinheiro de mentira, porque quem é das antigas da Bolsa lembra que os simuladores tinham um delay, né? 15 minutos, você roubava, né? Você falava assim, ó, Petrobras subiu, vou comprar ela. Então, ou seja, não dava para avaliar, né? Então, a gente montou um simulador e colocou regras. Então, quais são as regras? Precisa saber quanto que vai estar a taxa de juros no final do ano? Não. Você só precisa bater a meta e respeitar os limites de perda. E daí, o limite de perda tem um limite diário de perda e um limite total. Então, ou seja, se você souber operar e colocar o stop no lugar certo, você já vai bater a meta. Isso é fácil. E outro ponto importante, a gente colocou no mínimo 5 dias e no máximo 30. Então, você vai levar de 5 a 30 dias para passar no teste. Passou em 5 dias, você está aprovado. E não é uma competição, tá? Então, você não está competindo com a Carol aí para ver quem que vai fazer mais dinheiro. Se você bater a meta, a Carol também bateu a meta, os dois estão contratados. E daí a gente, hoje, graças à tecnologia, internet, é tudo online, a gente manda o contrato, você assina o contrato e em 48 horas você já está dentro da nossa conta, numa subconta, ou seja, operando uma parte do nosso dinheiro da sua casa, inclusive do seu celular. Você pode fazer isso da onde você quiser. E quantas pessoas podem operar nosso dinheiro? A gente tem muitas vagas, né? A nossa referência é a Top Step, que hoje, acho que só nos Estados Unidos são 6 mil pessoas que operam, e eu acho que no mundo todo já tem 30 mil pessoas, é um número, assim, absurdo, né? Então, ou seja, tem muito espaço para ainda crescer, né? A gente tem muitas vagas ainda disponíveis para as pessoas poderem. E daí tem dois tipos de pessoas. As pessoas que não sabem operar, elas podem aprender. A gente ensina literalmente do zero, porque a gente quer mais profissionais. Então, esse foi o motivador da gente criar o nosso educacional. E segundo, se você já sabe operar, então, eu já sei, já tenho conhecimento sobre o mercado, é bem simples. Você vai no site, você se aplica para avaliação, fez a avaliação, passou no teste, está contratado. Mais simples do que isso, impossível. Uau.